Tu já parou para pensar que o maior inimigo do ser humano é o próprio coração? O próprio Jesus disse que uma coisa que ele conhecia do homem era a natureza humana. E a natureza minha, ela começa no meu coração. Imagina o Senhor Jesus dizendo: uma das coisas que eu conheço do homem é o coração do homem. Do coração nosso procede o bem, mas procede o mal. Do nosso coração procede paz, mas procede guerra. O nosso coração todo dia quer nos destruir. Se o teu coração todo dia quer te destruir, implantando um desejo, uma vontade, um querer próprio, o maior inimigo do homem pode ser o próprio coração, pode ser a minha própria vontade. Então eu tenho que aprender a lutar contra o pior inimigo da minha vida. No momento que eu reconhecer que o meu coração quer sempre me levar para a escravidão, eu vou ter que aprender a lutar contra o desejo do meu coração. Eu vou ter que aprender a lutar contra a minha vontade. Muitas das vezes, pessoal, nós falamos assim: é o demônio. Algo está acontecendo na nossa vida e nós falamos: é o demônio que colocou isso. Tudo atribuímos ao diabo. Mas tu sabia que o diabo só entra no coração de alguém que deixa ele entrar? Primeiro, o meu coração tem que se abrir para Satanás entrar. E ele só vai destruir minha vida se ele entrar no meu coração. Então, o maior inimigo meu é o meu coração que se abriu para o mal. A minha vontade, os meus desejos, nascem no meu coração. E são os desejos do homem quem destrói o homem. São as vontades do homem quem promove guerra. São os desejos do homem que traz destruição para a nossa vida. Então o que nós temos que entender, que muitas das vezes o nosso coração nos engana para nós lutarmos contra a pessoa errada. Chega na igreja, repreenda o demônio, repreenda a inveja, repreenda o olho grande, tudo coisa que vem de fora, mas não repreende o coração, não repreende a própria vontade, não repreende o próprio querer. Chegamos na casa do Senhor e declaramos guerra contra o invejoso, contra o olho grande, declaramos guerra contra Satanás, contra muitas das vezes o nosso inimigo espiritual ou terreno, declaramos guerra contra homens ou mulheres que se levantam contra nós, mas não declaramos guerra contra o pior inimigo da nossa vida, que é o nosso coração. Não declaramos guerra contra a nossa vontade, contra o nosso querer. O meu querer, dependendo de como ele vem contra a minha vida, ele é o maior inimigo da minha vida. O desejo do meu coração, dependendo de como ele vem contra mim, é o pior inimigo que eu tenho dentro de mim. É alguém que luta contra a minha vida todo dia, toda hora. Então, ao invés de eu declarar guerra contra um inimigo invisível que eu não vejo, eu tenho que aprender a declarar guerra contra o inimigo que está dentro de mim, que é o meu coração, que todo dia mente para mim, me engana, traz os desejos, traz a vontade, o desejo próprio. Tu já percebeu que o pior inimigo do homem está dentro de si mesma? Não que o diabo não seja inimigo da humanidade, mas os nossos desejos, a nossa vontade, é quem nos leva para a escravidão. Para uma pessoa começar a destruir a própria vida com as suas atitudes, tudo começou a ser produzido dentro do coração. Aquele filho que busca o mundo da destruição, o maior inimigo dele foi o coração, foi produzindo um mal-estar dentro dele, preparando ele para ir para o mundo. Ou seja, o maior inimigo do homem é o coração. Por isso a palavra de Deus diz que de tudo que nós devemos guardar o quê? O coração. Porque dele procede o bem, procede o mal. O coração do homem é corrupto
e demasiadamente corrupto. O coração humano é quem prepara toda a destruição dos seres humanos. O coração humano é quem produz guerra, brigas, conflitos, ameaça. Você pode observar que muitas das vezes a pessoa está dentro de casa, tudo bem, tudo maravilhoso, e uma palavra que sai da nossa boca, ou uma atitude que vem do coração, promove uma guerra dentro de casa. O casal que estava tudo bem, começa a brigar. É assim ou não é, pessoal? Sim ou não? Ah, mas foi o diabo que usou ele. Ah, mas foi o diabo que usou ela. Mas primeiro surgiu a vontade do próprio coração. Para o diabo entrar, o coração tem que estar aberto, tem que estar pronto para recebê-lo. É aí que está a diferença. Muitas das vezes lutamos contra o olho grande, contra a inveja, contra demônios, contra principados e potestade, e não repreendemos o nosso coração, não repreendemos a nossa vontade, não falamos para o nosso desejo: eu te repreendo, espírito de desejo. A palavra diz que o homem que não domina o seu espírito é dominado por um outro. Para um espírito imundo entrar na minha e na tua vida, primeiro nós vamos deixar nosso espírito à vontade. Está vendo que até o nosso espírito luta contra nós? Se eu não dominar o meu espírito, que é o meu querer, a minha vontade, o meu coração, indo em busca do que o mundo oferece, vai vir um outro espírito de fora e vai entrar no meu coração e vai dominar a minha vida. Para você alcançar a misericórdia de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar você tem que lutar contra o teu coração, que é a tua vontade, que é o teu querer, que é o teu desejo, que é aquilo que você mais deseja para você. Observe que o nosso coração está sempre nos levando a alcançar algo deste mundo, e as coisas deste mundo, na maioria das vezes, nos afasta do caminho de Deus. O nosso coração, ele é enganador, ele é cruel. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Se eu disser que conheço a Cristo, mas não guardar os mandamentos de Cristo, eu sou o quê? Mentiroso. Nisto sabemos que estamos nele em Cristo Jesus. Tu está vendo que se nós não vigiar o nosso coração, ele vai produzir um engano dizendo assim: não precisa você perdoar quem pisou no teu calo, não precisa tu estar dentro da igreja, ouvindo ensinamento, porque Deus já está dentro de você. Olha, para tu ter Deus na tua vida, não precisa tu estar dentro de uma igreja. Mas os mandamentos de Deus, do Senhor Jesus, manda nós fazer isso. Manda nós nos humilhar. Manda nós nos render aos pés de Cristo. E se nós não quisermos, nós somos o quê? Mentirosos. O nosso coração está nos enganando. O nosso coração, ele é cruel. Aí diz mais no versículo 9: aquele que diz, está na luz, e odeia ao seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama ao seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Ou seja, o nosso coração quer o quê? Nos afastar do amor de Deus, da pessoa do Senhor Jesus.
levando a gente a achar que não precisa perdoar, que não precisa se arrepender, que não precisa se converter dos nossos desejos, da nossa vontade, do nosso querer. O nosso coração vai estar o tempo todo dizendo: tu já está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tu já percebeu que esse é o maior engano do diabo? Olha esse versículo 9. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegarão os olhos. A mensagem é clara. O nosso coração é o maior engano que tem dentro de nós. Aí o nosso coração, para se defender, ele vai dizer: tudo é o demônio. Nós aprendemos religiosamente que nós temos que viver o tempo todo lutando contra Satanás, e não lutamos contra o nosso querer, não lutamos contra a nossa vontade, contra o nosso desejo, não lutamos contra o nosso coração enganador, mentiroso, não lutamos contra a falsidade do nosso próprio coração que ele produz contra a nossa própria vida. Não nos preocupamos em lutar contra o inimigo invisível que está dentro de nós, que nós não vemos, que é o nosso querer. Eu vou na igreja hoje buscar libertação, mas como nós vamos encontrar libertação se nós estamos aprisionando dentro de nós o pior inimigo da nossa vida, que é o nosso desejo, que é o nosso querer, que é a nossa vontade? Como nós vamos nos libertar de algo tão cruel, que é o nosso coração, que todo dia quer nos enganar, que todo dia produz na nossa vida uma sensação de bem-estar, longe da presença do autor da vida? Não, eu não vou perdoar. Se ela não me perdoar, eu não perdoo. Se ele não me perdoar, eu não perdoo. Não, nós temos que perdoar. Não, nós temos que continuar amando. É mandamento de Deus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Perdoar para ser perdoado. Compreender para ser compreendido. Pastor, mas como eu vou amar o meu inimigo? Você não precisa viver abraçado com o teu inimigo. Só não queira para ele o que ele quer para você. Só não queira para ele o que você não quer para você. Se ele te odeia, ore por ele. Como, pastor, eu vou perder tempo dobrando o meu joelho para orar pelo meu inimigo? Ore para que o Senhor Jesus tenha misericórdia dele, para que o Senhor Jesus tenha misericórdia dela, que ela se converta, que ela se renda aos pés de Cristo, assim como a misericórdia dele chegou sobre nós.